Talvez o jeito que você vê o mundo não seja igual ao dos outros. Talvez isso explique muito mais coisas do que você imagina. Você acredita que você está vendo a realidade como ela é, como se fosse algo objetivo, fixo, incontestável. Mas alguma vez você já parou para pensar que você pode estar vendo só uma parte dela? Só um recorte, só um pedaço da verdade? E não a verdade inteira? Agora, pensa comigo em uma situação bem simples. Algo acontece, é uma mesma situação, igual para várias pessoas. Só que cada pessoa interpreta de um jeito. Uma acha normal, outra acha ofensivo, outra nem liga. E tem outras que já se afetam profundamente. Às vezes, duas pessoas estão no mesmo lugar, vivendo o mesmo momento, mas elas saem dali com histórias completamente diferentes. E aí vem a pergunta: quem que está certo? E essa resposta, ela pode te incomodar um pouco. Todos estão certos, cada um dentro da forma como enxergou aquela situação. Sabe aquela frase de que toda história tem três versões? A minha, a sua e a que realmente aconteceu? É exatamente isso, porque cada pessoa está vendo a realidade a partir do seu próprio filtro. Agora, imagina outra situação. É como se cada pessoa usasse uma lente colorida, uma lente invisível, mas extremamente poderosa. E essa lente, ela muda tudo. Ou então vamos imaginar assim: várias pessoas estão sentadas em lugares diferentes, mas elas olham para o mesmo ponto no centro. O centro é o mesmo. A realidade que tem ali é a mesma, mas o ângulo de cada pessoa ali muda tudo. Então, a perspectiva muda tudo. E o que cada um vê não é mentira, mas também não é o todo. E quando a gente fala dessa lente, ela não aparece do nada. Ela é construída ao longo da nossa vida. Ela é formada pelas suas experiências, suas emoções, suas crenças, suas feridas, as suas formas de se proteger e, principalmente, a forma como você aprendeu a interpretar o mundo. Agora, você consegue perceber o peso disso? Porque tudo isso influencia o que você percebe, o que você ignora, o que você valoriza, o que você rejeita, o que te incomoda profundamente e até o que você nem consegue enxergar. Tem coisas que você simplesmente não vê, não porque você não quer, mas porque a sua lente ela não mostra. E isso explica muita coisa. Explica por que muitas vezes você olha para alguém e pensa: nossa, como que essa pessoa não está vendo isso? Isso é tão óbvio. Não é possível que só eu estou percebendo isso. Mas o que é óbvio para você não é para todo mundo. Porque cada pessoa está olhando uma cor diferente, lembra? Ou ela está sentada num lugar diferente do seu, com uma história diferente. E agora, vamos trazer isso para a nossa vida real. Imagina uma situação de cobrança no trabalho. A mesma situação, o mesmo tom de voz, a mesma frase, mas uma pessoa, ela pode olhar para aquilo ali e interpretar como uma oportunidade de melhorar. Ela pensa: eu posso crescer com isso. Já outra pessoa,
ela pode sentir aquilo como uma crítica pesada. Ela vai pensar, eu não sou boa o suficiente. E já uma outra pessoa, uma terceira pessoa, ela pode ver isso como uma injustiça. Nossa, só pegam no meu pé. E ainda uma quarta pessoa pode simplesmente ignorar. Tanto faz. Percebe? É a mesma situação. Mas o significado muda completamente. Vou te dar aqui mais um exemplo. Quando alguém chega atrasado, tem pessoas que acham aquilo desrespeito, outras acham normal, outras ficam ansiosas e para outras nem chama atenção. Ou então uma mensagem que não foi respondida, muito comum, né? Para alguns, ok, depois vai responder. Para outro, nossa, o que eu fiz de errado? Não está me respondendo. Outras, nossa, a pessoa nem está ligando para mim. E tem outras que às vezes nem percebe que não foi respondida. Mesma situação, 4 realidades completamente diferentes. Viu como vai ficando claro? Isso não afeta só como você vê o mundo. Isso afeta como você reage a ele, como você se posiciona. Afeta as decisões que você toma. Afeta os seus relacionamentos que você constrói. E no final, afeta a vida que você vive. Porque você não reage aos fatos. Você reage à interpretação que você faz deles. E isso, gente, aqui muda tudo. Agora eu quero te fazer umas perguntas. Pare e pensa de verdade. O que costuma te incomodar muito, mas parece que não incomoda tanto os outros? O que você percebe com facilidade que outras pessoas parecem que nem vê? O que você valoriza profundamente, mas nem todo mundo dá tanta importância? Em quais situações que você se sente mais ativado emocionalmente? Tenta responder. Elas são pistas que vão mostrar a lente que você está usando. E quanto mais você entender a sua lente, mais você vai começar a se entender. Mais você começa a entender as suas reações. Mais você começa a entender por que certas coisas te afetam tanto e outras não. E tem um ponto muito importante aqui. Entender isso não significa que tudo é relativo ou nada importa. Significa que existe mais de uma forma de ver. E quando você percebe isso, você ganha algo muito poderoso: consciência. Porque enquanto você achar que a sua visão é a única realidade, você está sempre reagindo no automático. Quando você entende que é uma interpretação, você começa a ter escolha. Você pode se perguntar: será que existe outra forma de ver isso? Será que eu estou reagindo ao que aconteceu? Ou será que isso significa algo para mim? E isso, de verdade, muda completamente a forma como você vive, inclusive nos relacionamentos. Muitos conflitos existem não por causa do que aconteceu, mas pela forma como a gente interpreta. Uma pessoa se sente ignorada e muitas vezes a outra nem percebeu. A pessoa se sente atacada, a outra só acha que falou a verdade. E é aí que nascem os conflitos. E muitas vezes poderia ser evitado se houvesse essa consciência. E tem uma coisa muito mais profunda. Se você não entender a sua mente, você pode passar a vida inteira achando que isso está sendo você, mas você só está reagindo a padrões que você aprendeu, a formas automáticas de ver o mundo, proteções que você construiu lá atrás. E isso é muito importante, porque às vezes você não está vivendo quem você realmente é.
Você está vivendo a forma como você aprendeu a se proteger. E é por isso que o autoconhecimento muda tudo. Porque ele te permite perceber: isso sou eu ou isso é a minha leitura? Quando você começar a diferenciar isso, você vai começar a se libertar. Você vai começar a ampliar a sua visão. Você vai começar a enxergar mais possibilidades. E a vida vai ficando menos rígida, menos pesada, menos automática. Agora, guarda isso com você. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo a partir de como você é. E quando você começar a entender isso, você começa de verdade a se entender. Esse vídeo ficou meio longo, mas eu acredito que vai fazer sentido. Se em algum momento você pensou, caramba, isso explica muita coisa, se inscreve aqui no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como essa lente pode fazer você viver uma versão que realmente é sua. Deixa aqui nos comentários para a gente ver na prática como os pontos de vista são diferentes, o que você sente que percebe diferente da maioria. A gente se vê por aí.